Agora vamos começar o nosso dia aqui no Japão com algumas notícias para vocês estarem a par o que acontece através dos jornalistas fora do Brasil, a visão de mundo e o que eles estão falando sobre algumas passagens que estamos passando aí pelo mundo. Bom, a gente começa dizendo que a notícia, acho que foi mundial, que a Ucrânia ela desligou um dos dutos que vai o gás para a Europa. Mas a análise disso é uma coisa muito interessante. A Ucrânia, desde o começo da guerra, ela vem pedindo armas, dinheiro, aviões e bastante coisas. Então, assim, ela está exigindo que a Europa, os países parem de financiar a guerra da Rússia e estar comprando o petróleo, o gás. Então, o Zelensky aproveitou esse momento, porque ele é um cara bem inteligente, ele pegou e desligou, dizendo que está por causa da estabilidade. E a gente consegue perceber que, assim, apesar da Europa colocar sanções, fazer um monte de coisa, mas é um jogo que você não sabe realmente que lado que eles estão. Só para vocês terem ideia, a Rússia ela recebe mais ou menos 200 mil euros por dia da Europa pelo uso do gás e do petróleo. E a coisa mais interessante que vocês vão achar e vão falar assim, mas caramba, eles vão perder a receita. Aí eu digo para vocês, sábado agora, hoje, a partir de hoje, aqui no Japão, e na Rússia será logo mais também, eles vão fechar o gás da Finlândia. Eles já fecharam o gás da Polônia. E assim, você percebe-se claramente que o Kremlin, eles precisam de dinheiro, lógico, mas eles visam outras coisas. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Porque, olha só, a Ucrânia existia governos separatistas lá dentro. Essa semana, a Inglaterra anunciou ajuda mútua para a Suécia e para a Finlândia, até elas entrarem para a OTAN. Por que eles fizeram isso? É simples. Quando a Ucrânia ela quis entrar para a OTAN, e existe dentro das leis da OTAN que se o país estiver em guerra, ele não entrará dentro da OTAN. Então a Ucrânia não conseguiu, a Geórgia também não conseguiu, e hoje o Putin, o Kremlin, o que ele poderia fazer para, como foi anunciado, né, que eles iam retaliar, o que eles poderiam fazer para a Finlândia não aderir à OTAN? Eles poderiam atacar ela? Poderiam, mas ele não vai querer comprar uma nova briga por procuração entre a OTAN e os Estados Unidos, porque ele já está numa guerra por procuração. E assim, eles vão ter que desviar muito mais recursos, dinheiro e muitas coisas, e eles não têm essa capacidade hoje para ter várias frentes de guerra. Então, o que eles poderiam fazer seria o que eles fizeram da Ucrânia, que eles sempre fizeram isso, a Rússia. Eles poderiam financiar governo separatista de dentro e criar a guerra interna dentro. Mas com a Finlândia vai ser meio complicado a Rússia fazer isso, porque existe apenas um partido da Finlândia que é contra o governo, e é muito pequeno. E na Suécia também existe, mas ele não faz nem parte, existe um partido, mas ele não está dentro do próprio governo. Então, assim, é uma coisa que vai ser muito difícil, porque a Finlândia e a Suécia, eles têm unidade dentro. O que eu estou querendo dizer isso para vocês? A gente estamos assistindo de camarote o Brasil, tudo o que acontece pelo mundo. E eu acredito que está na hora de entender que não existe nem direita nem esquerda. A gente precisa entender o Brasil como um todo. E que Deus abençoe os nossos políticos e eles comecem a entender isso, sabe? Porque um governo ele precisa somar, não diminuir. E, sabe, fazer dividir a população
e o brasileiro ter políticos de estimação. A gente não quer políticos de estimação. A gente quer que o governo faça alguma coisa. Você vê o recorde que a Petrobras teve de 43 bilhões. E o Bolsonaro ele fala que foi um verdadeiro estupro contra a sociedade brasileira. Mas só fica nas falas, você não vê ações acontecendo. O Japão, sabe, ele não tem nada. E ele está abaixando porque o governo interviu e está injetando dinheiro para a população não pagar esse aumento. Aqui ainda não está tendo falta de os alimentos mais básicos. A gente ainda vai no mercado e estão sendo abastecidos. Você vê que em muitos lugares, Sri Lanka, Estados Unidos, já está acontecendo. E o Brasil vai ser assim, não tem como a gente aceitar uma coisa dessa se acontecer no Brasil, porque o Brasil ele é rico em agricultura. Então, assim, gente, a gente precisa pensar que o governo está lá para trabalhar para a gente, não a gente ter político de estimação, independente de quem for assumir que tem coisas que fogem do nosso alcance, mas tem coisas que a gente pode exigir. O Banco do Brasil ele teve um lucro de bilhões também. Tá? A gente vê o governo, sabe, dizendo várias coisas que tá, mas a gente vê o povo ainda. A gente vê. Aquilo tá aprontando, gente. A gente vê o povo ainda com várias necessidades. Tá? E o que eu quero dizer para vocês, como a Finlândia, o Brasil ele precisa ter, sabe, pensar nele todo como o Brasil, porque o Brasil ele é grande demais, gente. Até hoje não permitiram que o Brasil crescesse. Até os nossos próprios políticos não permitem que o nosso Brasil cresça. Mas a gente tem uma força muito grande. A melhor mão de obra que existe no mundo, gente, é a brasileira. Aqui no Japão não tem país nenhum, é a brasileira. Muitas empresas que são subordinadas à Toyota não conseguem mais trabalhar sem a mão de obra brasileira. É uma empresa chamada Aishin, inclusive ela abriu. Eles gostaram de tanto da mão de obra brasileira que a Aishin, ela faz algum tempo que ela abriu filiais no Brasil e contratou os brasileiros que trabalhavam aqui nessas empresas para irem para lá. Então, assim, o potencial do brasileiro ele é muito grande, mas a gente precisa de menos divisão e mais unidade. É simples o pensamento, é difícil na prática, porque existe ego, existe orgulho, existe todas essas coisas que o ser humano tem. Mas se a gente resolver pensar realmente, mas a gente pode começar a mudar pela nossa cidade, o nosso bairro, o nosso lar, a nossa casa, os nossos familiares. Deixa eu pôr para vocês. Olha lá. Enquanto a gente passa as notícias, a Áquila está aprontando. Áquila, você queria pular na parede. Gente, ela ia virar ninja agora. Ela ia subir na parede, estou falando sério. E vira e mexe, até minhas paredes estão ficando rasgadas já, olha lá. Ninja. Áquila ninja. Bom, gente, uma outra vez. Vamos entender uma coisa. O comunismo e o cristianismo, eles não andam juntos. É a mesma coisa de você dizer, não é a mesma coisa de você entender na Bíblia que está escrito. Você não pode agradar a dois senhores, tá? O comunismo, ele não anda com os preceitos da Bíblia, tá? E agora vamos entender mais uma outra coisa. A festa que teve aqui do dia 9 de setembro, que teve na Rússia, o Putin, ele revendo a grande glória que a União Soviética na época teve em cima dos nazistas, que seria o Exército Vermelho, onde houve a maior morte humana que teve em guerra, foi a Segunda Guerra Mundial, foi a guerra da Rússia com a Alemanha, dos dois lados, morreram muita gente. E agora no dia 9, o Putin, ele falou sobre valores, cristianismo, família, que hoje a briga dele é sobre isso, é com isso, porque o Ocidente ele deixou esses valores. Então a degradação do Ocidente já começou. A fala é muito bonita, gente, mas vamos entender um pouquinho, vamos voltar um pouquinho o tempo atrás, para a gente entender essa fala bonita do Putin. Realmente a fala é muito bonita.
Mas vamos lembrar que o Stalin, ele queria derrotar o Ocidente, a democracia, pelos valores humanos. Então, a Rússia, a União Soviética, um país comunista, ela foi a grande exportadora de influências para o mundo todo, em universidades, em órgãos públicos. Ela financiou a moral dos povos, sabe? Ela influenciou até Hollywood, gente. Então, assim, hoje, tudo que você vê acontecer no mundo, que hoje o Putin fala que não aceita, começou pela Rússia, gente. Isso é fato. E contra fato não existe argumentos. E eles exportaram tudo que era de ruim para o mundo, porque na visão do Stalin, ele tinha a visão de acabar com o Ocidente através da degradação do ser humano, sabe? E isso foi, ao longo do tempo, foi implantado na sociedade, isso, nas escolas. Qual é o melhor lugar para você mudar o pensamento de uma sociedade? É na escola, gente, porque lá as crianças, elas começam do zero, sabe? Hoje a gente pode não aceitar muitos jovens, mas a gente é culpado disso também. O governo é o principal culpado disso, de acontecer essa degradação, tá, de valores, sabe, morais e sociais na sociedade, principalmente dos Estados Unidos, Brasil, vários países, França. Há pouco tempo, só para vocês terem ideia, o presidente da Argentina, Fernandes, o povo lá passando fome, não tendo nem o que comer, ele vai para a Europa para dizer que ele representa a América Latina e que quer ajudar a paz, e fala que o amigo dele, Macron, é recebido com flores, um monte de coisa. E você vê, assim, sabe, que esses líderes de hoje, eles não têm, sabe, eles não têm uma história, eles não têm um envolvimento com o povo, sabe? Eu não entendo o que passa na cabeça desses líderes, tá? E, assim, por mais que diga dos Estados Unidos, gente, como eu já disse uma vez aqui, ele foi o que mais investiu, inclusive ele deu até dinheiro para a União Soviética na época, combater os nazistas, como deu para a Inglaterra e como ele está fazendo hoje para a Ucrânia. Tá? Eu não morro de amores por americanos, mas entre ser o xerife do mundo, ainda eu prefiro os americanos. Metade dos Estados Unidos, hoje ele está dividido. Ele está dividido entre os socialistas e os republicanos. Os verdadeiros democratas, que são os partidos dos democratas, na verdade eles não são democratas. Mas ainda há uma esperança do mundo ter uma liberdade. Vocês não pensam, não se iludam, sabe, vocês que torçam pela Rússia, que se o Brasil cair na mão da Rússia, coisa que não precisa acontecer, os russos vão ser tão bonzinhos com o Brasil. Com certeza não, gente. Pelo menos os Estados Unidos, eles têm ainda, metade da população, eles têm valores cristãos. Olha, a China, gente, eles perseguem cristão, aqueles pessoalzinho que segue o Falun Gong lá, acho que é Falun Gong que fala. Então, assim, não vamos nos iludir, tá? Essa guerra daí, ela está dividindo, mas os nossos valores estão em Deus. A gente que somos cristão e, apesar de tudo, põe aqui lá. Tá bom. Agora ela ficou faladeira. Os nossos valores, eles são cristãos, a gente que anda com a Bíblia, e os valores mais próximos da gente são os Estados Unidos. Apesar que assim não vamos olhar o todo nos Estados Unidos, porque lá metade, como o Brasil, tem muito cristão, tem muita gente temente a Deus, tá? E vamos lembrar, gente, que há muitos anos atrás, o Brasil era para ter sido o berço, sabe, da nova evangelização do mundo. Mas o Brasil falhou. A primeira foi nos Estados Unidos, e quando os Estados Unidos abraçou a Bíblia, abraçou a Deus, o país ele cresceu sem precedente, gente. Os Estados Unidos começou a se afastar das leis de Deus, da Bíblia, de tudo que vem de Deus, e Deus, ele é cavalheiro, ele permite, ele se afasta. Eu queria dizer para vocês que muitas vezes a gente não consegue enxergar Deus
porque a grandeza dele é tão grande que ele ofusca os nossos olhos quando a gente não está preparado. E uma forma bem prática para você entender isso, no seu próprio computador, você pega uma imagem, aumenta, você vai vendo ela pequena, vai aumentando ela, vai chegar uma hora que você não vai saber o que é essa imagem, tá? E se a gente está preparado, a gente nunca deixa esse olhar de grandeza nosso engrandecer coisas que não existem. Porque Deus, ao mesmo tempo que ele é grande, ele é pequeno. E o ser humano, ele só quer mostrar a grandeza. E que quando a gente fica no meio dessa grandeza, uma hora a gente fica ofuscado que a gente não enxerga mais nada, gente. Tá bom? E por hoje a gente vai terminando aqui. Uma outra notícia, gente. Eu vou dizer agora aqui pros moradores aqui no Japão. O número de casas adquiridas por estrangeiros, principalmente brasileiros aqui no Japão, tem sido grande. Do mesmo jeito que está tendo muita compra de casa, existem muitas vendas de casas. Gente, mas que com isso começa a gerar alguns problemas. Uns problemas da esperteza tupiniquim de alguns brasileiros que praticam esse tipo de esperteza. Quando você for comprar uma casa aqui no Japão, gente, vocês tomem muito cuidado. Por causa que os impostos atrasados, eles são bem diferentes do Brasil. Eles aumentam em um valor muito alto. Se você tem uma dívida, sua dívida pode ultrapassar o valor da casa. E se você comprar casa, você pode até conseguir financiar a casa, tá? Então, assim, sempre peça um documento da prefeitura que os impostos não estão pagos. Porque a prefeitura ela pode exigir o pagamento, é um pouco diferente. Ela não facilita. Ela vai querer o dinheiro total da casa. E muitas vezes ela coloca até no leilão a sua casa. Tá bom? Então, assim, tomem muito cuidado aqui, vocês aqui que moram aqui no Japão, que deram muito duro, sabe? Não tem mais vontade de voltar para o Brasil e vendo tantas coisas que estão acontecendo, resolveram, sabe, investir o dinheiro de vocês, financiarem uma casa, sabe? Tomem cuidado, porque espertalhões existem em qualquer lugar do mundo, tá? Infelizmente, ainda Jesus, ele deixa uma dica muito grande para a gente, né? Para a gente sempre confiar em Deus. O ser humano ele é muito falho e ele vai falhar uma vez. E se esse ser humano andar com Deus, muitas vezes ele vai buscar o perdão de Deus, ele não vai conseguir reparar o erro grande que ele fez. Mas muitas vezes assim, quando a gente está diante de Deus, que a gente cometeu um delito, a gente sempre tem que estar daquela forma, estou aqui, me perdoe. Mas vamos entender que a pessoa que foi machucada leva um tempo para curar a ferida. E nesse contexto, sempre Jesus ele fala na Bíblia que para a gente confiar mais no Pai, que o ser humano ele é muito falho para a gente confiar. Tá bom? Gente, a gente termina aqui hoje por essas notícias daqui do Japão e do mundo.